Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os... Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Mentiroso é aquele que diz a verdade sem ter a verdade em seu ser. Não é novidade que o amor é a verdade, a luz que ilumina o caminho. Mas usamos os outros por amarmos as coisas, e isso não procede de Deus. Assim diz a palavra de Deus, e não é. Se até os demônios, por crerem em Deus, tremem de tanto temor. E se a fé que tem cara de viva é morta, ausente das obras de amor, não é claro que crer é bondade, afeto, afago, carinho e calor. Do que adianta a língua dos anjos, profetas e tanto furor? Assim diz a palavra de Deus, e não é. Essa noite rendirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? De nada vale se não tiver amor, de nada vale se não tiver amor, de nada vale se não tiver amor, se não tiver amor, se não tiver amor. Se até os demônios, por crerem em Deus, tremem de tanto temor. E se a fé que tem cara de viva é morta, ausente das obras de amor, não é claro que crer é bondade, afeto, afago, carinho e calor. Do que adianta a língua dos anjos, profetas e tanto furor? Assim diz a palavra de Deus, e não eu. Morto, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Afastem-se de mim os que praticam a maldade, a maldade. De nada vale se não tiver amor, de nada vale se não tiver amor, de nada vale se não tiver amor, se não tiver amor, se não tiver amor, não que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma inteiramente. De nada vale se não tiver amor, se não tiver amor, se não tiver amor. Se quer conhecer um amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão,
tribulação, Ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque Ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu, pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque Ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu, pode crer, meu irmão, e na tribulação Ele será sua salvação. Se quer conhecer um amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a Ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque Ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu, pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque Ele é Deus fiel. Rasgou por inteiro, escuro véu, pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Ele será sua salvação. Ele será sua salvação. Olá, amigos e irmãos, muito bom dia, recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Ricardo Andrade, estamos começando nessa quinta-feira abençoada o nosso programa de todas as manhãs, o programa Manhã Manda Aqui. Hoje, às quintas-feiras, nós temos feito um programa com um especialista em alguma área específica e hoje a gente está junto com a gente aqui com a Mari Rocha, fonoaudióloga, uma mulher de Deus abençoada, esposa do David, mãe de 2 crianças abençoadíssimas também, que daqui a pouco vai estar com a gente aqui, tirando todas as suas dúvidas, todas as minhas dúvidas. Eu, sem problema nenhum, já disse que a minha consulta pessoal é hoje, tá certo? Já avisei o pessoal que não vem com muita questão não, que eu já trouxe as minhas, tá bom? Mas para você que está em casa, eu vou permitir que você participe junto comigo desse programa. Então, se você tem dúvidas, são muitas as áreas que a fonoaudiologia atua, e você é meu convidado nessa manhã para podermos falarmos, perguntarmos, participarmos junto com a Mari de toda essa instrução que ela tem para passar para a gente. Tá bom, meu querido? Então, participa aí, não deixa Facebook, YouTube, Instagram, o pessoal do Netfé TV, dá um jeito também de entrar nas outras redes sociais e participar disso. Creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Estamos na semana temática onde pessoas escravizadas não podem orar funcionalmente. O que é oração funcional, pastor Ricardo? É a oração que Deus responde. Nós não devemos ter uma conversa com Deus ou falarmos com Deus sobre algo e ficarmos no vácuo. Não é assim, não é assim. Leia a palavra de Deus.
lê a palavra de Deus, você percebe que é preciso falarmos com Deus e Deus falar conosco. Quando Deus não responde, alguma coisa não está certa. Não está certa. Na transição de reinado de Saul para Davi, Davi perguntava as coisas para Deus, Deus respondia. Todas as vezes. Saul perguntava as coisas para Deus, Deus não respondia mais. E por isso Saul vai para os campos que Deus até ordenou que ele não fosse, consultar médiuns, consultar os mortos. Por quê? Porque Deus não falava. Não fique desesperado, não seja uma pessoa desesperada. Se concentre, se conserte, tenha uma oração funcional e aí Deus vai falar com você. Mas pessoas escravizadas não conseguem chegar a esse ponto. Nós temos um versículo para hoje, a Ângela vai colocar aí para a gente, 2 Pedro 2,19, que é uma definição de escravidão, está dizendo o seguinte: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Olha a escravidão que está prendendo essas pessoas. Era a corrupção, que é um ato humano, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Muitas vezes nós pensamos que só quem escraviza é Satanás. É claro, como eu sempre digo, Satanás está por detrás de tudo quanto é maldade humana. É ele quem está tentando, é ele quem está lançando aí os desejos nos corações, as setas inflamadas, como o apóstolo Paulo diz, do maligno, mas a ação está na nossa mão. Então essas pessoas estavam presas pela corrupção. E tem um comentário também do pastor Joel para esse texto aí que diz o seguinte: um hábito, um desejo ou um comportamento que exerce domínio sobre determinada pessoa torna-se uma cadeia que a aprisiona, tolhendo-lhe da liberdade que um dia alcançou em Cristo. Falo de coisas lícitas que não são pecaminosas, mas que por algum motivo não devem ser praticadas em determinadas ocasiões. Qual é o conselho em cima dessa leitura? Domine-se, reine sobre você mesmo, tenha o controle, tenha o domínio do Espírito Santo sobre a sua vida. Permita que Deus te controle, permita que Deus te ajude, permita que Deus coloque os limites para as suas ações. Sua vida vai ser bem melhor assim. Amém, meus amados? 10:09 aqui na capital paulista. Ângela, põe para a gente a previsão do dia de hoje, por favor. A máxima aqui na capital hoje é de 27 graus e a mínima é de 13 graus. Sol com algumas nuvens à noite, mas não chove. Sol com algumas nuvens, melhor dizendo, mas não chove, tá certo? Hoje é quinta-feira, você sabe, hoje é dia de culto, de intimidade com Deus. Hoje é dia de MandaCast. Daqui a pouco os meninos estão aí, o Dudu e o Lucas, entrevistando alguém. Creio que é sempre um tempo, um período abençoado. A Mari já esteve lá, né? Eles têm uma maneira, um jeito bem bacana de fazer esse programa. Então acompanha, às 15 horas começa o MandaCast e às 20 horas nós temos o nosso culto de intimidade com Deus. Palavra, oração, louvor, tudo que nós precisamos para fecharmos esse dia e animarmos ainda mais a nossa semana. A gente tem aniversariante para hoje, Ângela? Daqui a pouco está chegando aí a lista. Hoje é Dia Mundial do Chocolate. Eita, meu Deus do céu. Chocolate às vezes não é de Deus não, né, meu? Eu tenho uma... é 100%, mas às vezes parece, né? Eu abro às vezes em casa um chocolate lá, não dura nem 5 minutos, cara. Não dura nem 5 minutos. É uma coisa louca. Mas é muito bom. Hoje é o Dia Mundial do Chocolate. Isso aí, tem mais? Hoje é Dia do Voluntário Social. Muito importante isso, né? Em todas as áreas. Quem faz o voluntariado, as pessoas que organizam a área social, né? As ONGs que nós temos espalhadas na cidade de São Paulo, no Brasil também, né? A galera lá das grandes redes também, né? Na área social, nas ONGs também. Que Deus abençoe vocês, tá? Parabéns por esse trabalho tão lindo. Hoje é dia do ingresso das mulheres nas fileiras da Marinha. Dia importante também, né? O ingresso das mulheres nesse campo tão masculinizado, né? É muito importante. A mulher, na verdade, deve ter participação em todas as áreas da sociedade. Hoje é dia de beneditinos. Parabéns para a cidade lá no Piauí. Parabéns para a cidade, parabéns para os moradores dessa cidade também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Candelárias lá no Rio Grande do Sul. Deus abençoe também. Essa cidade tem algum contexto histórico que me veio agora, quando eu li o nome me veio agora aqui na cabeça, mas eu não sei qual. Mas depois a gente dá uma pesquisada e fala um pouquinho sobre isso. Conceição de Coité, na Bahia. Pergunta que não quer calar. Léo, conhece lá a Conceição de Coité? Meu Deus do céu. Esse homem não cruzou a Bahia, não. Pessoal de Corupá, Santa Catarina.
Certeza que o Vandinho conhece essa região aí. Um abraço pro pessoal lá de Corupá, exatamente. Tem sempre uma história do sul do Brasil. Nossa Senhora do Socorro. Deus abençoe os nossos irmãos lá também. Pelotas, Rio Grande do Sul, uma cidade já mais conhecida nossa aqui do sudeste do Brasil. Que Deus os abençoe grandemente. Se tivermos aniversariantes, a gente fala deles no final hoje, Ângela, e ora por eles no final. A gente vai para o intervalo comercial agora aqui de 2 minutinhos. Você que está em casa, não sai daí na volta. A gente já volta com a Mari Rocha aqui, nos ensinando, nos instruindo, nos passando exercícios vocais, que eu preciso muito deles, para nos auxiliar e termos uma longa jornada com a nossa voz, com a nossa comunicação. Exatamente. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente já volta. Olha para a Europa, velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. لهدف الوحيد. For there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah. Estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do programa Manhã Manda Aqui. Já quero te convidar para estar junto com a gente, a Mari. Mari, bem-vinda ao programa Manhã Manda Aqui. Muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo, pela sua presença aqui com a gente. Já vamos direto ao que interessa? Sim, vamos direto ao lá. assunto? Mari, está mais relaxada, Mari? Tô relaxando agora. Está mais tranquila? Tá certo, tá bom. Isso é o que nos importa. Só para quem não sabe do que se trata, hoje é um programa com um especialista em uma área específica. A gente não vai... A Mari já foi entrevistada aqui no programa, a Mari já veio em vários programas nossos. Se você entrar nas redes sociais aí agora e der uma consultadinha, nós temos a entrevista dela aqui no programa Manhã Manda Aqui, contando um pouco da história dela, falando da área profissional, é claro. Temos ela participando de um podcast que nós temos aqui também. Foi muito legal, foi muito interessante e instrutivo. E hoje a gente vai trilhar talvez por esses dois caminhos. Falar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da sua profissão. Mas começa explicando para quem está nos assistindo do que se trata a fonoaudiologia. Vamos fazer um trava-língua, né? Quase que eu travei. Fonoaudiologia. Bom, o que se trata a fonoaudiologia? É o que a gente sempre pergunta, né? Sim. E a fonoaudiologia, ela trabalha com os transtornos da comunicação humana. Em suma, é isso. Então, ela trabalha na área de prevenção, de avaliação e no trabalho de estimulação dos transtornos de comunicação geral, desde a primeira infância até a terceira idade. Então, assim, o nicho de atuação ele é muito grande. Sim.
Porque normalmente, até eu brinco sempre coloco o meu marido na brincadeira. Claro. Né? Porque quando a gente começou a namorar, o que é fono? É aquela que ensina a falar? Sim, mas não é só isso. Sim. Então, o nicho de atuação ele é muito grande. É uma das coisas que eu faço hoje, que eu trabalho com transtornos de fala, de aprendizagem. Mas a gente trabalha desde a área hospitalar, até brinquei com os meninos, né, no último programa, Sim. que a gente trabalha na área de perícia também, para ajudar casos mais específicos, que toda a área judicial, você precisa dos especialistas na área. Claro. Então, trabalha como perito dentro de todas as áreas, voz, comunicação, audição, nessa área judicial, hospitalar no geral, problemas com deglutição, disfagia, a parte de audição, que é extremamente importante, saúde do trabalhador. No hospital também a gente trabalha com bebês, com aleitamento materno, orientação, amamentação, motricidade orofacial, fluência, voz. Agora deixa eu ver se eu passo na prova, né? Meu Deus do céu. Os transtornos de aprendizagem, que é a minha área de especialidade. Então, leitura, escrita, os processos de alfabetização. Sim. E vamos ver se falta mais algum. Mas, no geral, são esses. São só essas pequenas áreas que dá para atuar. Eu, da minha parte aqui, Maria, eu bolei umas 10 perguntas. É claro que você pode ir acrescentando nelas. E dentro do pensamento que eu tive assim, que eu acho que também as pessoas em casa podem ter essa dúvida, quais sinais que primeiro que o pai tem que observar no filho para pensar assim, acho que eu preciso levar essa criança num fonoaudiólogo. Ou de repente o adulto que por conta própria, você olha no espelho de manhã e fala assim, meu amigo, acho que você precisa visitar um fonoaudiólogo. Quais sinais que eu posso ver nas crianças ou no adulto que eu sei que eu preciso de um profissional dessa área? Bom, vamos pensar dentro da queixa. Então, existe, está vendo, o nicho é enorme. Sim. Mas vamos pensar numa pessoa assim, vou tirar do contexto hospitalar, que por uma vez que você está lá, você precisa. No dia a dia, exatamente. No dia a dia. Então, assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá, pastor? Por favor, faça isso. Os transtornos, assim, de aprendizagem, no geral. Então, assim, vamos elencar por ordem. Os pequenos. Quando eu tenho uma criança que é tardia para falar, eu já tenho que ligar os sinaizinhos de alerta. Então, a criança já, ela não é muito expressiva, ela não apresenta um vocabulário, tem um contexto, depois a gente pode até aprofundar isso um pouquinho mais, eu trouxe até umas figurinhas para a gente brincar. Sim. Depois. Mas ela está tardia para falar, dificuldade de expressão, de compreensão, eu tenho que ligar a minha anteninha. A partir de quando? Eu consigo ver se a criança tem sinais de comunicação e expressão dos meses, desde pequenininho. Sim. Se ela balbucia ou não, se ela tem contato visual, se ela é responsiva ao adulto, porque isso é muito importante. Claro. Essa responsividade, então, contato ocular. E quando vai beirando um ano, é quando começa a gerar ansiedade nos pais. Exatamente. Quando esse menino vai começar a falar? Quando? A gente já espera, né, produção de pequenas palavras, já com um ano e meio, chamando mamãe, papai, nomeando objetos, água, e com 2 anos já, então para você ver o tamanho, assim, o quanto eu preciso ver isso e não posso esperar muito, com 2 anos eu espero uma expressão frasal da criança. Sim. Com no mínimo 2 palavras. Com 2 anos, eu acho que o pai já está desesperado, né, se a Porque criança se não fala fala. nada. E o que tem mais aparecido hoje no consultório, principalmente pós-pandemia, são crianças com atraso de fala. Então, com 2 anos que não falam. Então, é um mã, um pá. E aí é onde a gente tem que estar com as antenas ligadas, porque a gente estuda o neurodesenvolvimento da criança e a gente espera que com 2 anos já, eu espero que ela tenha expressões de 2 ou 3 palavras com significância de frase. Certo. Então, quer sair. Então, eu quero sair, mas tem essa conotação frasal. Sim. Então, não gosto, ou eu não gosto disso, quer papar, quer comer. Então, tem essa construção. Eu gosto. Isso tem a ver com o diálogo entre o pai e o filho. Eu entendo ou acredito que numa situação onde a família é mais tranquila, ela pode atribuir essa falta desse estímulo ao ambiente familiar. O ambiente familiar realmente interfere nisso. Não tem nada a ver, qualquer criança deve já ter esse comportamento independente do ambiente familiar, independente dos pais. O ambiente familiar tem um peso enorme de estimulação. Então, pensa eu, mãe, fono, quando vejo o desenvolvimento dos meus pequenos, eu fico assim, e aí? Será que eles vão fazer? A gente fica lá com a listinha, Sim. né?
o neurodesenvolvimento ele tem que fazer isso, assim, assim, assado, mas o ambiente, vamos colocar em peso, 90% é a família. É aquilo que a criança, na verdade, é o meio, né? O meio em que a criança vive, o meio de estimulação. Porque eu posso ter uma família, mas a estimulação não é boa. O meio de estimulação que ele está envolvido. Então, por exemplo, o excesso de tela, eu não tenho troca. A interação com o próximo, então a criança conviver em escola, conviver com outros pares, conviver saudavelmente com o adulto e saber brincar. O ambiente de brincadeira é extremamente importante. E aquilo que você expõe à criança. Sim. Então, o que você está ensinando para o seu filho? Você conversa com ele? Ele sabe, oi, tudo bem? Ele sabe brincar? Ele sabe esperar? Ele sabe montar? Ele sabe se organizar para a brincadeira, que é o principal. Sim. A criança saber brincar. Antes de até mesmo, né, de pensar na fala, eu tenho que saber, minha criança brinca? Como que ela brinca? Qual é a qualidade dela? E é esse um dos fatores que a gente avalia no consultório. Então, se ela sabe brincar, se ela sabe imaginar, que essa simbolização, a brincadeira, ela é um introdutório para a minha linguagem verbal. Para aquilo que a criança vai me trazer, pensando depois no que ela aprende, o que ela pode aprender, pensando depois na alfabetização, na escola, em todo o processo neurocognitivo de aprendizagem da criança no geral. Vai resultando disso. Vai resultando disso. Então, assim, eu tenho fatores ambientais, que é família, estimulação, aquilo que eu exponho, aquilo que eu estimulo. Então, vamos pensar assim, eu gosto de pensar em coisa prática. O pai que gosta de futebol, o que você vai fazer? Você vai dar uma bola. Sim. Você não vai encher ele de carrinho. Exatamente. Mas, assim, uma das coisas, você vai variar, mas sempre tem uma bola ali no meio. Aí você vai tornar divertida aquela brincadeira. Vamos lá, filhão, chuta aí. Chuta aí, exatamente. Porque você vai... Aí ele chuta, você fala, vixe, essa criança não tem jeito, não. Vamos tentar outra coisa? Sim. Ou se não, nossa, ele chutou com o pé esquerdo. E aí, quando você vê que tem potencial aquilo, você estimula ainda mais. É a mesma questão da linguagem. Então, você tem vocabulário, você pode, é onde você pode explorar um universo de conhecimento para a criança, pensando em facilitar a vida dela no futuro. Se ela tem vocabulário, se ela sabe o que é o mundo, Sim. ela tem uma compreensão melhor de linguagem, uma compreensão e um raciocínio melhor de mundo. Agora, pensando numa família onde o pai tem, de repente, uma formação, a mãe também, ela vai ter uma quantidade vocabular maior para conversar com a criança, para estimular, de repente vai ter um conhecimento já prévio dessas coisas que você disse, de uma leitura, acho que coordenada, ou uma leitura para a criança. Agora, pensando numa pessoa que, de repente, não tem essa instrução, né? O que ela pode fazer? Uma pessoa, sei lá, numa questão social mais complicada, enfim, não estou encontrando a palavra certa para dizer uma pessoa que não tem toda essa estrutura pré-montada. Como é que ela pode fazer para estimular também a sua criança? Numa questão que, de repente, possa abraçar todo mundo. Porque a gente pode pensar assim, no ambiente, a gente pode ter pais, vamos dizer assim, com mais cultura, o poder aquisitivo e até nicho assim, de opções de brinquedos, mas não há qualidade naquilo. Sim. Porque isso acontece também. Então, o que é importante é você explorar o potencial da criança e estimular. A brincadeira é a melhor alternativa. Vamos voltar para os tempos antigos, pastor? Não sei se você já brincou de chuchu de batata. Chuchu de batata? Chuchu e batata. E você colocava... Já brincou, Ângela? Aí você coloca os pauzinhos de palito de dente e o chuchu vira vaca, vira cachorro, boi, né? Então, eu não fazia isso muito com a minha avó, quando criança. Ela tinha um pé de chuchu no quintal dela. A Ângela mentiu agora, que ela nunca fez essa brincadeira, viu? Tenho certeza absoluta, mas tudo bem. Mas você brincava, depois ela pede perdão. Depois ela vai pedir perdão aqui publicamente. Mas olha só, o exemplo do chuchu e da batata, minha avó tinha um pé de chuchu e eu ficava muito na casa dela, somente nas férias, e aí a gente colocava os palitinhos, a gente desenhava e fazia o boi, a vaca de chuchu. Sim, o lúdico, né? E o que você está fazendo com a criança? Você está estimulando a imaginação da criança, que é tudo que eu preciso para a linguagem dela. Então, eu preciso, para poder transformar um chuchu numa vaca, eu tenho que saber que é uma vaca, eu tenho que ter conhecimento de mundo, tenho que ser exposta a isso. Sim. E aí, a vaca, saber que ela dá leite, que ela faz mu, que ela tem o boi como o marido, que ela vai passear, que a vaca sobe a montanha, que a vaca desce a montanha. Olha a construção que eu tenho, e eu nem tenho uma vaca, eu tenho um chuchu. Exatamente. E aí, aonde a minha imaginação foi, aonde tudo isso me levou. Então, a gente fala que isso aí é o simbolismo. Então, eu preciso ter uma estruturação do mundo
o conhecimento, a convivência, que isso eu posso ter ou não num ambiente mais ou menos favorecido. O que essa criança é exposta? O que ela conhece? O que ela já conviveu? Sim. Porque eu posso ter 10 mil brinquedos, mas não saber brincar com aquilo. Ou se até outros fatores que a gente pode discutir, né, que eu tenho fatores hereditários, de neurodesenvolvimento, de defasagens, mesmo que podem me privar desse crescimento, que pode ser trabalhado tranquilamente. Sim. Mas eu tenho um ambiente, então, que eu posso brincar, né? Pegar meu chuchu e a vaca, e criar um ambiente, montar a fazenda do Seu Lobato e cantar todos os bichinhos. Sim. Olha aonde a criança chegou com legumes. Exatamente, exatamente. A gente sabe também, eu acho que até se encaixa um pouco nisso, né? A questão da leitura para a criança ela é muito importante porque ela pode trazer não só vocabulário, mas também trazer esse conhecimento geral para a criança. Quanto de interferência, de repente, na construção da fala, nessa questão toda, tem de uma criança que claro, ela não sabe ler, né, até uma certa idade, mas que ouve uma leitura, que participa desse momento com o pai, porque eu acho que isso é o tipo de coisa que, independente da cultura, independente do nível social que a pessoa está, ela pode fazer. Né? Pegar um gibi, pegar um livro, pegar uma Bíblia Sagrada, pegar alguma coisa e fazer uma leitura para a criança. Quanto isso tem de interferência, se tem, para essa construção da fala da criança? Isso é riquíssimo. Eu sou completamente a favor da leitura. A gente começou num projetinho muito pequeno, também com escolas na região onde eu trabalho, lá em Guarulhos. E a leitura, o que ela faz para a criança? E eu posso começar a partir de quando, né? Vamos pensar assim, quando que eu posso começar a ler? Desde bebê. Exatamente. Desde bebê, porque eu consigo experimentar. É o experimento de mundo, o objeto, de manipular. A primeira instância, quando você começa a fazer com a criança, ela nem aí para você, Sim. mas ela vai aprendendo, porque tem essa ampliação de vocabulário, tem o começo e a estrutura de linguagem também o livro tem. Começo, princípio de começo, meio e fim. Sim. A história começa, ela tem um meio, ela termina. E isso eu consigo estruturar a criança para fala, para leitura escrita, mesmo ela não lendo. Eu vejo assim, o meu filho de 2 anos e meio, ele faz assim, que é isso, mamãe? E ele acompanha com o dedo, porque ele já reconhece que tem símbolos gráficos, que é aonde eu leio lá. Sim. E essa estimulação, ele tem 2 anos e meio, já é extremamente importante para o processo de alfabetização dele. Então, eu já estou trabalhando o vocabulário. No livro, eu uso linguajar e palavras que eu não tenho no dia a dia. Então, você vê que rico que eu posso estimular ainda mais através do livro. Então, eu tenho forma poética, muito rimado, os livros infantis, colocações verbais que a gente não usa, mas o livro faz isso. Com certeza. Então, eu já preparo esse cara para ser um bom leitor lá na frente. Se a criança ela é exposta a isso, e pode ler o mesmo livro 50 vezes, porque é assim que eles aprendem. Exatamente. Por repetição. Então, você vai ler esse 50 vezes, enjoou, aí ele vai pedir para trocar, aí você troca. Sim. Mas ele vai treinar, ele vai aguçar. A criança, se a gente pudesse fazer igual eles, né? Seria ele maravilhoso. Vai, não, agora é minha vez. Aí ele consegue estruturar, fazer uma sequencialização, preparando ele para lá, para esse processo de alfabetização. Como pais leigos, né? Muitas vezes a gente não consegue perceber isso, né? Mas meus filhos, mas não por essa questão, eu juro que eu não sabia. Na verdade, assim, eu tinha algum conhecimento, mas eu nunca associei uma coisa com a outra. Todas as noites, os meus 2 mais velhos, meus mais novos, a minha esposa faz isso, meus 2 mais velhos, eu contava história para eles todas as noites. Uma história que eu criava. E você falando agora aqui, eu me lembro que quando eu comecei, eles dormiam numa beliche, aí eu deitava na beliche de baixo junto com um deles e falava, agora eu vou contar uma história. No começo, eu começava a contar, eles começavam a falar em cima, perguntavam toda hora e tal. E eu falava, calma, gente, se eu não deixar eu contar a história, você não vai conseguir entender. Uma história que eu criava na hora. Na verdade, eu escrevi essas histórias e, se Deus me preparar, no momento certo, eu vou até publicar isso aí. E aí depois, eles começaram a perceber que ela tinha começo, meio e fim, como você disse. E aí, eles sabiam que eu estava construindo e ia chegar no final dessa história. E aí eles começaram a ficar em silêncio e a ouvir até o final. Eu achei isso muito interessante. Só que eu não pensei que, na verdade, eles estão construindo, de repente, a fala deles no futuro, né? E até a escrita na escola. E a escrita, exatamente. Então, você está ensinando e direcionando a criança.
Então, olha que rico, Ricardo, tem a troca de laço de afetividade, que eu tenho certeza, se você fez várias vezes, é porque era gostoso. Esse era o ponto que eu ia tocar na sequência, né? Para os pais, como a gente tem... É maravilhoso. Como a gente pode criar um momento com os filhos, né? Que a gente não tem, muito importante, que ainda vai ajudar essa criança a se desenvolver melhor, a aprender melhor, a falar melhor, a se comunicar melhor, que não tem coisa mais importante na vida. Já é comprovado cientificamente, através do prazer, eu libero diversas enzimas e eu consigo aprender melhor. Sim. São sensações, né? Nós somos multissensoriais. Então, se eu tenho algo que me dá prazer, que me traz uma lembrança boa, você acha que eu vou esquecer aquilo? Não. Não vai. Por isso que, às vezes, a gente sente o cheiro de alguma coisa e fala, putz, é aquela sopinha da minha avó, porque Exatamente. eu tenho lembranças, né? O mundo, e se a gente consegue associar tudo isso, eu dou um caminhão de oportunidades para essa criança. Verdade. Então, você vê, eles começavam a falar e você ensina a criança a esperar, a ter escuta, a ter atenção. E aí depois vem as outras coisas. É que a gente já viaja na maionese e já pensa em todas essas sequencializações, Sim. pensando na estrutura, nesse processo de aprendizagem. Porque atendo muitas pacientes que têm essa dificuldade de estruturar e contar e sequencializar o relato oral dele. Então, a gente tem outras comorbidades, dificuldades no neurodesenvolvimento da criança que ela não consegue estruturar. Sim. Não tem uma sequência de começo, meio e fim. Então, pensa para eu escrever isso, então, se não tem na linguagem oral, que é mais fácil, pensa na escrita. Exatamente. E aí não vem. Exatamente. E na vida adulta, quais os sinais que eu preciso, de repente, para o Léo, como é que ele pode se olhar no espelho e falar assim, acho que eu estou precisando de uma fonoaudióloga? Vamos lá, Léo. Bom, depende da área também, né? Eu tenho a área da voz. Certo. Eu tenho a área da motricidade, então se tem algum transtorno, pessoal que faz ortodontia, alteração que a gente trabalha também a musculatura orofacial. Sim. E tem também com relação à aprendizagem. Então eu tenho dificuldade de atenção, de memorização, eu troco letra na escrita, isso eu já penso assim, criança, desde o processo de alfabetização, 6, 7 anos até o adulto. Então o adulto, tenho dificuldade para leitura, eu leio e não entra. Parece que eu esqueci tudo. Ah, não, peraí, eu tenho que ler de novo. E isso o fono pode ajudar. Deixa eu te fazer uma perguntinha agora aqui, já entrando aqui nas minhas. Voltando um pouquinho para a criança. Eu tenho um filho de 4 anos, que é o meu mais novo, né, são os meus mais novos, e ele troca o L pelo R. Né? Como é que o pai que está assistindo aí, que não sou eu, nem a minha esposa, é claro, mas como é que esse pai pode ajudar essa criança em casa? Né? É claro que é muito importante ter o acompanhamento do profissional, mas em casa como é que ele pode ir ajudando? Por quê? Porque eu digo isso? Porque começa a ficar engraçado, né? Começa a ficar engraçado. E aí você mesmo, para interagir com a criança, começa a falar igual a ela. Ao invés de você corrigir... É bonitinho. Então, aí eu vejo os amigos também brincando com ele, e aí trocam também o R pelo L, enfim... Aí você também não quer, às vezes o pai fica pensando, mas será que eu vou ser o pai chato que fica corrigindo todas as vezes? Aí o irmão corrige, você dá uma bronca no irmão, deixa o menino, porque uma hora ele vai trocar, ou ele vai aprender, ou a gente vai levar ele no médico e tal, tudo mais. Como é que o pai pode ajudar o filho que tem esse tipo de transtorno? De repente alguma coisa nessa área, não sei se tem alguma outra, alguma outra troca, né? T pelo L, pelo D. Tem trocas que elas são típicas no desenvolvimento. Então, primeira coisa, se a criança ela tem uma fala muito ininteligível, então poucas pessoas entendem, ou só a mãe, porque normalmente mãe entende se a criança fala que é grego, japonês, chinês, entende. Mas é só a mãe que entende essa criança. Então, eu tenho que acionar esse sinal de alerta. Então, eu tenho que prestar atenção na fala tardia, né, na dificuldade da criança parar, ter atenção para brincar e estruturar, e nas trocas de fala, que eu tenho fases, eu tenho idades para isso, para ver na criança. Por exemplo, o seu, de 4 anos, ainda é esperada essa troca. Até os 5 anos. 5 anos eu espero a criança com a fala... Ele tem mais um ano antes de ir lá no seu consultório. Eu espero uma fala redonda, redondinha. Se só é esse som que ele troca agora, a gente fica mais tranquilo. Se são mais que eles trocam, a gente tem que ficar atento. Aí surgiu a dúvida, a gente procura um fono. Mas, assim, a melhor coisa... Eu sou chata. Mas, assim, a melhor coisa é o modelo. Então, eu dar um modelo correto. E fazer a criança prestar atenção também aos sons que fala. Sim. Tem criança que troca muito. É normal pococa para pipoca, por exemplo. Muitas crianças falam pococa.
Mas é você sempre dar o modelo. Ele vai passar, porque eu preciso que a criança esteja atenta para aprender. Sim. Então, a gente tem uma questão que fala que é a organização fonológica. Eu tenho que ter essa estrutura organizada na minha cabeça, senão as minhas palavras saem aleatórias. E se eu fixar muito aquela palavra incorreta, ele vai engramar do jeito incorreto. Sim. Então, eu tenho transtornos motores que não permitem à criança, ou que geram atraso. Então, podem ser por fatores hereditários, muitas vezes, por fatores genéticos, por fatores de atraso e de não estimulação, e até mesmo a questão de hipotonia. A musculatura não está preparada para fazer aquele fonema, sim, aquele som, então aí é trabalhado. E o modelo. Você ficar fazendo correções todas as vezes que ele errar a pronúncia, isso é um estímulo ou isso é um desestímulo? É um estímulo, mas só tem que saber como faz essa correção. Então, logo em seguida você pode fazer, e não ficar assim, repete, repete, repete. Fala de novo, filho. Então, vamos lá, palavra com... Uma coisa que acontece... Careca. Uma coisa que acontece muito é o seguinte, outro dia, ele estava andando na rua, ele falou assim, olha lá, o carro é igual ao nosso. Que carro que é? Ele falou, só que aquele carro é pata e o nosso é peto. Aí eu vi que ele já estava comendo um R no meio do caminho. Uhum. Aí eu falei, não, aquele é preto e o nosso é prata. Só que aí eu fui nessa linha, você entendeu? Ah, entendi, então fala aí. Ah, entendi, peto e pata. Aí eu falei, então tá bom, vamos seguir nossa viagem aqui, porque agora não vai dar tempo da gente fazer todo esse processo. Você só pode fazer o modelo, então, filho, é preto e prata. A gente pausa um pouquinho, aí é coisa de fono, né? Sim. Que a gente gosta de dar bem a ênfase para a criança. Esse é o mais difícil, é o grupo consonantal para fazer. É o último que vem. A vibração R, ele é bem complexo, então ele é o último fonema que a criança adquire. Mas o modelo sempre é o ideal. Por exemplo, se ele já fala o L em algumas palavras, o ideal é até que ele falasse pleto. Sim. Porque o L ele quase completa o movimento do R. Então, se a criança já faz o movimento do L, você fala assim, olha, já está bom, não é tão difícil assim dele conseguir fazer o outro movimento, que é o R. Entendi. Então, eu posso dar um modelo, é o preto e o prata, e nas palavras menores, que não são encontros, por exemplo, careca, rara, eu até brinco assim, acentuo, filho, é careca. E aí ele começa a perceber se ele não... O que você tem que fazer é dar ênfase e muitas vezes falar um pouco mais pausado. A gente quer fazer as coisas muito rápido. Exatamente. Pausa, lentifica a fala para a criança perceber e aí vai embora. E aí você percebe que está demorando, aí a gente procura para fazer uma avaliação. Entendi. Quanto, minha amiga Mari, que essa questão da audição interfere na fala e depois na comunicação? Eu sei que talvez no campo geral, a gente pensa que a única questão da audição é a falta dela, né? A dificuldade para ouvir, mas não é, né? Não é. Quanto que, de repente, elenca para a gente esses problemas que podem ser de audição e quanto isso prejudica depois a nossa fala escrita e comunicação. Joia. Bom, vamos lá. Quando a criança vem, de novo, para o consultório, com a queixa de atraso, de trocas, o que a gente tem que fazer primeiro? Avaliação, para ver como é que está a audição dessa criança, se está íntegra ou não. Então, e muitas questões, né, os transtornos de aprendizagem em si, a criança tem a audição íntegra. Então, sanando qualquer problema auditivo, que aí é trabalhado, a gente tem que ver com relação à perda, se pode ser perda auditiva mesmo, congênita ou condutiva, que a gente fala, existem diversos tipos de perda auditiva, transitória, que não é para sempre. Quando a gente está com o ouvido inflamado, a gente está constipado, muito gripado, as crianças têm essas perdas condutivas, que é muita secreção no ouvido, já teve aquela sensação do ouvido estar tapado? Sim. E ele tem uma perda também com relação a isso, então tem que ser tratado. Sim. Quando não há questão de nenhum tipo de perda, quando não há perda, o que acontece? Eu preciso ver como está o processamento, como essa informação ela chega no meu cérebro. Tem até um dos slides que eu acabei colocando e montando para a Ângela, que o que é essa questão de ter a audição íntegra e o ouvido, né, captar as informações. Consegue encontrar, Ângela, para a gente? É a imagem, Ângela, que fala do processamento auditivo. Está bem no meio da apresentação. Que uma coisa é a gente ouvir
e a outra é entender o que a gente ouve. Com certeza. Vou esperar a Ângela? Vamos ver se a gente acha. Que é o processo... Esse daí, ó. É esse aí mesmo? Que fala do processamento auditivo central. Não sei se você já ouviu falar disso, mas é o que olha só que fala. Processamento auditivo é o resultado da conversa que a orelha tem com o meu cérebro. Então, eu sempre brinco com os pais. Eu tenho um violão com corda. Ele escuta, o meu ouvido escuta. Só que como que essa música está indo para o meu cérebro? Ele está bonito ou está saindo... Porque eu tenho caminhos cerebrais, que essa minha onda sonora que entra no meu ouvido, ele faz até chegar no meu cérebro. Para a gente ouvir e acabou. Sim. Mas não é aí que para o caminho. É como que essa informação auditiva, ela chega no meu cérebro para eu poder organizar todo o meu mundo. Então, eu tenho habilidades auditivas que eu preciso, desde a infância, ser estimulado e adquirir. Que a criança pode perder, criança adulto, por questões de fatores hereditários, criança prematura, processos inflamatórios, criança muito alérgica, muita infecção de ouvido, cirúrgicos. E a criança típica também tem essa questão que não foi estimulado, ele não veio. É do neurodesenvolvimento da criança mesmo. E aí o que acontece? Passou um carro lá fora. Eu identifiquei que era um carro, eu localizei, foi do meu lado esquerdo o carro. Isso é uma habilidade auditiva que eu preciso para o desenvolvimento da minha audição. Sim. Então, eu localizar, eu identificar, eu discriminar sons diferentes. As crianças que trocam letras na fala ou na escrita, o R e o L, o T e o D, o P e o B, o F e o V, são fonemas auditivamente muito semelhantes. Sim. Até brinquei com os meninos do podcast, mas assim, quando a gente vai soletrar no telefone, ou o seu nome, ou um e-mail, normalmente quando a gente faz na soletração, eu vou soletrar o meu nome. É M de macaco, A de amor, R de rato, I de igreja, Mari. Para não ter essas distorções, você usa uma associação. Sim. Então, vamos lá, o meu ouvido se não está afinado. Eu tenho o fonema, vou fazer aqui para a câmera para ver se dá para ver. Eu tenho o fonema, o F, que ele tem essa posição na boca. Certo. E eu tenho o V. É a mesma posição. A única coisa que difere um fonema do outro é que um é mais forte, o outro é mais fraco. Um é mais agudo, o outro é mais grave, se eu colocar na gama. E a criança que tem o transtorno do processamento auditivo, ou o adulto, porque tem muito, Sim. é tudo a mesma coisa. É a faca e vaca, é a mesma coisa. Então, é esse caminho que não está discriminando, e aí, através de exames que a fono que faz, né? Então, quando a criança é muito desatenta, tem dificuldade para aprender na escola, o adulto, essas questões que eu comentei, de dificuldade para ler no ruído, dificuldade de compreender o que é lido, pode ser muitas vezes de fundo do processamento auditivo. Então, eu integrar as informações que eu escuto, porque eu tenho duas portas de entrada. Sim. Deveria entrar ao mesmo tempo no cérebro, mas muitas vezes não acontece. Não vai. Então, eu entro, e a gente estuda, né, o neurodesenvolvimento cerebral, a gente tem 2 hemisférios, e o hemisfério predominante da linguagem, hoje eu tenho que fazer trava-língua, né? Pô, vamos, daqui a pouco a gente vai testar. Predominante da linguagem é o esquerdo. Então, o esquerdo, que está toda a parte que eu entendo de mundo, a parte de leitura escrita, linguagem, vocabulário, e o meu hemisfério mais musical, prosódico, sarcástico, duplo sentido, de inferência, é o direito. Sim. Eu preciso dos 2. Mas aí o que acontece? Eu peguei e recebi uma mensagem, entra pelo meu ouvido. Se entra pelo meu ouvido direito, ele faz o caminho direitinho para o meu hemisfério esquerdo. Só que se entra pelo ouvido esquerdo, olha o caminho que ele tem que fazer para chegar. Esse caminho, ele deveria ser mais mielinizado, ter mais neurônios para chegar ao mesmo tempo. Sim. Quando não é, quando tem pontes caídas, eu acho, Ângela, depois desse slide, eu não sei se é um antes ou um depois, que mostra um caminhozinho de trem. E aí, se eu tenho esse caminhozinho de trem cerebral, ponte quebrada e outros percalços, olha lá o caminhozinho de trem, que vem a onda sonora até chegar ao cérebro, tem diversas estações. E se tenho dificuldade nessas estações, é onde também gera dificuldade. Então, eu tenho diversos tipos de patologias do processamento auditivo. A dificuldade de integração, que é integrar essas informações, ela deixa a criança ou o adolescente adulto mais lento para compreender. Porque o caminho é mais lento. Veio de um lado, veio do outro, é mais lento.
Ou eu tenho a questão de decodificar, de conseguir entender os sons, de conseguir ler melhor e decodificar, porque o caminho ele está ruim. E aí a gente trabalha isso fazendo treinos auditivos, que são bem fáceis até, da gente fazer, é muito legal, porque esses tipos de treinos dão resposta muito rápida, muito gostoso de fazer. E a criança está taxada como desatento, como hiperativo, como ansioso, porque... E às vezes não é. Ele não consegue aprender, é lógico que vai ser ansioso, ele não consegue desenvolver no ambiente que ele passa a maior parte do tempo. Porque hoje você encontra muitas crianças diagnosticadas com aquele déficit de atenção, né? Mas será que não tem um pouco também dessa quebra nesse caminho auditivo? Com certeza, porque os sintomas e sinais são quase os mesmos. E aí, o que é o mais indicado? Para você poder fechar um diagnóstico de déficit de atenção hiperativo, você tem que fazer o exame de processamento. Para saber se essas vias estão corretas ou não. Faz o treino. Vê se a criança tem resposta para a gente pensar se é ou não. Então, porque tem diversos fatores, né? A minha esposa ela tem uma tese, né? Porque ela trabalha em escola infantil também, educação infantil, ela tem um conhecimento, acho que bem grande nessa área. E às vezes alguma amiga fala assim, meu filho foi diagnosticado com déficit de atenção. E aí em casa, né, a gente comentando vida alheia, né, criança dos outros e tal. E alguém fala, aquela criança foi diagnosticada e tal. Eu falo, mas está acontecendo muitos casos sobre isso e tal. Eu não sei se é o fruto da pandemia ou se não. Ela fala assim, cara, eu fico estupefata porque essa criança consegue se concentrar 3 horas num jogo. Mas tem coisa aí também. E não consegue se concentrar para fazer as outras coisas, tem alguma coisa no meio do caminho, né? De repente, esse diagnóstico, ele não levou em conta essas questões. Ou uma coisa também não tem a área cerebral que é utilizada para uma coisa, não tem a ver com outra. É uma coisa muito louca, assim. Então, ficar 3 horas num jogo, nós temos diversos tipos de atenção, Ricardo. Então, o jogo, ele as crianças de hoje, elas estão na era da tecnologia. Então, pensa só, os gráficos que o jogo tem é completamente diferente do que aquela lousa branca na escola. Sim. Que a professora pega e senta e tem que ficar explicando. O tipo de entrada e de estímulo é diferente. E por isso que muitas vezes eles conseguem ficar mais tempo no jogo, sim. Porque o gráfico, o tipo de atenção dele é diferenciada do que um ambiente de sala de aula, por exemplo, que a professora está lá num conteúdo que é mais difícil para ele. Sim. E aí ele está numa posição também lá no final da carteira, e aí caiu o estojo do amigo, o recreio foi da sala do lado, que dispersa. O estímulo também que o próprio corpo dá, né? E o professor talvez não é tão legal assim, aí você pensa, já criou uma cisma com o professor, ou ele é legal, mas que chato esse conteúdo. Então, o prazer em aprender, então todos esses fatores, por isso que para fazer uma avaliação numa criança é complexo, você tem que entender o contexto da criança. Sim. Então, é uma avaliação multiprofissional, assim, para você poder entender. Porque não é só o videogame sentar ou não, ou rodar no computador. Você ensinou essa criança pequena também a sentar, a aprender, sem estar aqui 100%. Então, muitas vezes, a criança, essas habilidades que a gente fala desde pequeno, também não foram treinadas. Sim. Aí ela parar, ela esperar, porque, vamos falar, eu sou mãe de 2, olha no microfone de novo, sou mãe de 2 crianças. É mais fácil deixar o celular na mão deles. Claro. E eu faço isso. Mas a gente tem que dosar. A criança, ela tem que saber esperar para planejar, ter a frustração, ela faz parte do desenvolvimento. Assim, é um contexto bem maluco, Ricardo, de entender. Com certeza. É bem maluco de entender, mas olha, que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças, porque até comentava ontem na entrevista de ontem, né? O que você mais vê hoje os pais fazendo é abrindo mão, né, desse trabalho que a criança dá, põe entre aspas aí a palavra trabalho, e indo para esse lado mais fácil, que é de deixar ela somente com o estímulo da tela, com o estímulo da televisão, e acreditando, de alguma maneira doida, que eu não sei para onde esse pai vai, que no final das contas vai dar tudo certo. A gente espera, né? Não, vai dar bom no final, olha, você vai ter problemas nesse caminho. Você conhecer, né, a criança. Então, você não sabe. Na pandemia, combinou muitos pais assim, mas como que meu filho não sabe escrever? Aí, a gente entende. Eu preciso trabalhar, tenho uma rotina maluca. Claro. Tive que montar a logística, né, quando a gente muda a agenda, alguma coisa assim. Mas é sua responsabilidade. Tem jeito, né? Quando você está com o pai,
E aí você pegar e titular tudo isso para a escola, a criança não... Mas você não viu que ele não é assim, é responsabilidade do profissional? Eu trabalho com aprendizagem, então a gente sabe até quando a gente espera ou não, mas você não viu que a criança, terminando o primeiro ano, o segundo, com 7 para 8 anos, não estava conseguindo reconhecer letra? Então, assim, não conseguia escrever o nomezinho dela completo, a criança com 6 anos, com 7 anos. É um distanciamento então, muito assim, longo, né? Eu brinco até com os pais, falei, tudo bem, está corrido, a gente consegue desprender 15 minutos? Então, só para olhar... Então, o simples fato, Ricardo, de você sentar, de você ler um livrinho, 15 minutos só, você consegue fazer a oração do Papai do Céu, que é uma rotina também. Sim. A criança entende que também é um processo de dormir. Exatamente. Né? Ela entende que tem um processo. Então, você faz a oração do Papai do Céu, você pega o livrinho, você coloriu, você vê como é que ela pega no lápis. E aí você nunca brincou de ABC? Ou um sábado é corrido? Mas será que no parque a gente não consegue sentar uma vez e brincar, montar consegue. Encontrar um ABC? Né? Ou até mesmo no celular tem aplicativo. Vamos contar o ABC? Ou brincar de desenhar um nomezinho? Ah, esse aqui é o D de Dudu. Do meu filho, por exemplo, é o D de Dudu, é o E de Emily, sim, de brincar, e vamos pintar. Então, você consegue fazer num final de domingo, talvez no meio de tarde, para você entender. Então, é esse olhar para a criança. Com certeza. Então, procurar também, é muito doido trabalhar com família e criança, né? Você tem que olhar um contexto global coisa, mesmo. Né? Aqueles distúrbios de fala que muita gente carrega até hoje, eu carrego muito ainda até hoje. Principalmente quando o meu estado emocional não está tão legal, eles afloram muito mais. Acho que isso também tem um pouco a ver. Quais são esses distúrbios que você está falando, Ricardo? Falar muito rápido, não conectar as ideias, gaguejar. Como é que um ser adulto agora, né, pode trabalhar isso, Mari? Bom, vamos lá. Qual exercício talvez ele possa fazer para poder vencer isso? Eu conheço muita gente assim que é muito inteligente, mas que fala que você não consegue entender uma palavra, não consegue construir, de repente, a narrativa, se comunicar legal, ou às vezes ele é tão inteligente, mas fala tão devagar que você não aguenta ouvir, ou às vezes fala muito rápido. Eu tenho esse mal ainda até hoje. Agora, inclusive, eu pratiquei ele, você viu? Eu falo muito rápido. Outro dia um amigo falou assim, cara, eu não consegui compreender exatamente o que você estava dizendo. E eu me ouvindo, desculpa te cortar de novo, eu me ouvindo, às vezes eu falo, não, eu já sei disso, né? Então eu já tentei buscar ajuda para isso. E quando eu percebo, eu dou uma pausada, sim, eu volto, exatamente, respiro, exatamente. Mas, no geral, liga o play aí, mano, e vai embora. E vamos no trap. Eu vou usar você como exemplo, Ricardo. Então, assim, você que está exposto, fazendo programa, está fazendo pregações, então... Depois faz uma avaliação aí por escrito, por favor. Vou colocar. Assim. Eu preciso muito disso. Mas assim, você que está exposto, gosta de comunicar, você trabalha... O Léo já me reprovou, você viu como é os acusadores aqui, meu? Deixa profissional, amigão, deixa profissional poder me julgar aqui. Mas assim, o que eu tenho que pensar assim, eu trabalho com isso, eu quero passar a minha mensagem, eu tenho que pensar para quem eu estou passando essa mensagem. E se eu trabalho bastante com isso, até hoje, assim, está super em evidência, né? No Instagram, no YouTube, você saber falar. Então, é você se conhecer. Sim. E ver as suas limitações. Então, você se vê em mensagem, falando aquilo. E ter outras pessoas, olheiros, ou se está muito difícil, procurar um fono também para trabalhar esses aspectos de comunicação. Pode ser o Léo, porque ele já está tendenciosamente... Mas ajuda. Eu falo muito no meu começo, assim, meio de carreira... eu comentei no podcast dos meninos, eu levava, quando eu tive a Emily, minha primeira filha, eu trabalhava mais aos finais de semana para poder ficar mais com ela. Sim. E ela estava na amamentação ainda, e o David, meu marido, muitas vezes ia no consultório comigo. Então ele ficava na sala do lado, porque eu fazia os intervalos para dar mamada nas crianças. E eu tinha que dar devolutiva para os pais, da avaliação e como foi. Sim. E o David estava lá, de bituca. Ele sempre foi muito meu crítico, assim, e até hoje sempre foi. E ele falava assim, Mari, você prestou atenção que você falou muito né? Então, entendeu? Ou quando eu falava com o público, as pessoas, o David sempre foi muito na torcida, assim. Então, ele sempre está lá torcendo, detesta aparecer em câmera, não, vai lá você fala, você sabe. Mas ele sempre foi muito crítico, presta atenção nisso. Então, eu comecei a policiar. Sim. Então, como eu também trabalho com criança, tem que pensar, para quem eu estou falando? A minha mensagem está sendo transmitida, eu estou articulando bem as palavras. Sim. A articulação, ela lentifica.
a minha velocidade de fala, por exemplo. Exatamente. Então, eu articular bem as palavras, eu treinar esse treino, lembrar da respiração, tem mais ali, daqui a pouco eu olho, senão eu vou esquecer. Exatamente, calma, muita calma nessa hora. Não se assusta não, Ângela, tira esse negócio. Eu lembrar da respiração me ajuda, eu tenho que respirar. Então, você tem que respirar, você tem que pensar quem está ouvindo. Por exemplo, um exemplo da igreja. Então, na igreja, você tem todo tipo de público, Ricardo, desde pequeno até um idoso ou um adulto que tem problema de audição. Então, se você fala perto demais ou longe demais do microfone, você pode estar gerando dificuldade para esse ouvinte. Então, a expressão, a entonação de voz também, eu chamo a atenção ou não dessa pessoa. Então, sempre tem que pensar assim, se assista algumas vezes, presta atenção na velocidade, a respiração. Quanto mais domínio você tem de algum conteúdo, mais firmeza, propriedade você tem para passar daquilo. Sim. Então, eu até brinquei, né? Se eu falar assim, começar então, Ricardo, é porque o meu corpo, ele expressa. Está expressando, exatamente. Então, eu expresso insegurança, eu não demonstro credibilidade, eu tenho que... A minha voz tem que ser boa também, né? Aquele famoso, vamos usar o Silvio Santos, né, no caminho. Tem que ter o carisma, né? Claro. Para poder passar. Então, eu tenho que ter uma linguagem limpa, boa, né? Porque você não quer ouvir uma voz chata. Você não quer ouvir uma voz travada assim, por exemplo, o tempo todo, assim, desse jeito, sem entonação nenhuma. Você não... A voz chata, ela é o timbre que ela carrega ou ela é a forma como ela se expressa? Não sei, porque uma pessoa que tem a voz, de repente, muito grossa ou a voz muito fina, isso pode definir a qualidade da comunicação dela? Assim, é mais a expressão. Quando a pessoa tem um transtorno vocal, você consegue sentir que tem alguma coisa esquisita ali. Sim. Vamos usar a característica de um fumante. Você consegue reconhecer a pessoa, principalmente quando fuma há muito tempo a pessoa, ela fuma desde a adolescência. Você encontra uma pessoa fumante com 50 anos, ela tem uma voz característica dela. Sim. Porque o tabaco faz isso. Mexe. Ele mexe com a estrutura, ele deixa tudo demasiado, ele mexe com a estrutura vocal, hormonal, tudo, da mulher, principalmente do homem e tal. Então, ele tem uma característica vocal, se tem algum nódulo, alguma coisa, mas é a expressão da fala, é a entonação, como eu passo essa mensagem, o corpo, as mãos, muitas vezes, que tem mais significado do que tudo. O rádio antigamente não tinha. Hoje, né, nós temos os podcasts. Sim. Então, você vê, é legal, né? Você vê a pessoa lá, então assiste, eu gosto de ver bastante, assim, então as pessoas conseguem se expressar, você vê sorriso, você vê até o cabelo da pessoa. Antigamente você não via. E você ficava imaginando, nossa, como que é essa pessoa? Você já viu depois a voz, nossa, não combina com essa pessoa. Exatamente. Mas era uma voz tão gostosa que você cria até intimidade com ela. Quando muda o locutor, ou aquele narrador de futebol, ou aquele contador de história, você fala, nossa, hoje está um... Os dubladores acontecem muito isso. E aí né? você fala, nossa, esquisito. Mas por quê? Você se identificou tanto que ele virou seu familiar, seu parente, aquela voz. Exatamente. É isso, é mais a expressão e aquilo que ela te transmite. Então, todo comunicador ele tem que pensar assim, o que eu quero transmitir, qual é a ênfase, se eu estou dando um ensinamento, uma advertência ou não, né? Eu faço isso dentro de casa. A minha voz muda, porque se eu ficar com a criança o tempo todo, ele não sabe o que é certo e o que é errado, quando eu estou bravo, feliz. São expressões que a comunicação é rica. Nesse campo, acho que todas as pessoas que trabalham com comunicação de alguma maneira, elas precisam ir atrás dessa informação e algumas já detêm essa informação, né? Agora, e não sei se isso também é conhecido como distúrbio, a gagueira, sim, esse tipo de coisa, são distúrbios da comunicação? Sim, são, da fluência. Da fluência, Da fluência. Né? Então, Como que a gente ajuda alguém assim, Mari? Então, a gagueira tem que procurar o fono, porque é um transtorno da fluência da fala, e ela é neurobiológica, é cerebral. Então, teve vários mitos, diversos mitos com relação à gagueira, emocional ou sim, não e tudo mais, mas o profissional da fono, ele cria mecanismos e estratégias para que você possa identificar. Vamos usar os exemplos assim, que você vê, até mesmo em comédia, com relação, que fazem muito com relação à gagueira. Quando canta não gagueja, por exemplo. Então, lembra a questão do cérebro? Sim. Ele é subdividido? Então, dependendo da gagueira, a pessoa usa o hemisfério melódico para compensar o da linguagem, que é o esquerdo, que está com aquele, eu brinco com curto, o chute, sim, que dá alteração de fluência. Porque aqui o cérebro está íntegro, o cara tem inteligência normal, mas na hora da formulação mecânica, ele é onde o transtorno é gerado. Então, é motor. Então, você tem que procurar, muitas vezes, assim, você vê que a pessoa até faz trejeito, porque foi
talvez uma maneira que ela percebeu que a fala saiu. E na avaliação de fono, a gente avalia todas essas questões. Até mesmo comunicadores que apresentam disfluência, ou a gente brinca, para ter tempo de pensar. Você viu o que eu acabei de fazer? Eu prolonguei o final da minha frase para eu organizar e estruturar. Então, são mecanismos e estratégias que você dá tanto para o comunicador quanto a pessoa que tem o transtorno de fluência para poder desenvolver. Porque ela é neurobiológica. Sim. E aí, conforme você vai tratando, então, conforme você vai conhecendo a sua dificuldade, o ser humano é um todo, ele não é uma coisa só. Né? Antigamente, a pessoa era classificada assim, não, ele tem a gagueira, mas tem o fator, tem o transtorno de aprendizagem, mas tem o emocional, tem a gagueira, mas tem o emocional. Sim. Então, se eu não tenho segurança, se eu sei que vão rir de mim, o que isso vai, inconscientemente, vai gerar para o meu cérebro? Eu vou chegar na conversa assim, travado, já. Exatamente. Travado. Então, é melhor não falar muito. Eu cheguei num ambiente novo, é melhor eu ficar só na espreita. Eu estou mandando essa mensagem para o meu subconsciente, porque eu sei do meu defeito, eu não quero me expor. Exatamente. Então, aí eu vou agravando sinais e sintomas. Isso de qualquer área da comunicação. Da gagueira, da criança que não quer ler na escola, que não aprende, porque eu vou me ocultando para não me expor. Tá? Tá maravilhoso. Para mim tá maravilhoso. Eu tô... Você pergunta e a gente... Será que a gente faz uma pausinha agora? Vamos fazer uma pausinha então de um minutinho, só para a gente poder tomar uma água aqui, a Mari poder também tomar uma água e dar uma descansada. Daqui a pouco tem uma pergunta de um participante aí, eu também tô cheio de pergunta aqui mais e a gente volta daqui um minutinho, tá bom? Você que tá com a gente aí não sai daí não, a gente já volta já já. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Meus olhos encontrei o meu caminho, dos seus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, dos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, os teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus
Estamos de volta mais uma vez com o nosso programa Manhã Manda Aqui. Hoje recebendo a Mari aqui, nossa fonoaudióloga da minha família, entendeu? O pessoal quer falar alguma coisa, quer ir contra, mas eu não me esquivo por essas situações. Ô Mari, os estudos falam que as mulheres falam bastante, né? Não precisa de estudo também para isso. Você que convive aí com a sua esposa, com a sua namorada, convive com os seus filhos, com a sua filha, você sabe disso. Quanto que uma corda vocal precisa de descanso para poder ficar bem? Quanto que uma corda vocal precisa de descanso? Depende desse aparato de músculos aqui, né? O que você precisa... As 8 horas de sono, as 8 horas de sono são suficientes para poder descansar tudo isso? Na verdade, o silêncio ajuda. O silêncio ajuda ao descanso. Então, e aí a sua voz, aquilo que você ouve, que ela vai te norteando e te orientando para onde você tem que ir. Então, existem profissões que eu utilizo mais ou menos a minha voz. Sim. Então, é aonde eu tenho que ficar atento, porque se a minha voz é o meu principal instrumento de trabalho, eu tenho que tomar cuidado, preservar e aprender técnicas. Então, uma pessoa no dia a dia não se preocupa tanto assim. Mas quem usa o tempo todo? Um exemplo é um professor mesmo, que trabalha talvez em 2 escolas, que fica ao turno de manhã, tarde, que se expõe muito. Então, eu preciso saber do tempo, eu preciso saber como preservar, como cuidar, a minha aguinha do lado, o que é fator nocivo ou não para a minha voz, o que eu posso, que é mito ou não, para poder preservar. Então, o silêncio, muitas vezes, quando eu estou doente ou quando tenho uma rouquidão, por exemplo, é o melhor remédio que tem. Silêncio. O silêncio. É Muito difícil, bom. né? Depende. Difícil. Pra quem, pra né? mim é difícil. Pra mim, não. Pra mim, agora vai ser a minha desculpa. Não, preciso ficar em silêncio, porque preciso preservar a minha repouso, voz. né? É músculo, né? A prega vocal é um músculo. Né? Então, eu tenho que ter um bom uso. Então, a minha perna também. Então, se eu manquejar, eu vou descompensar um lado. Sim. Então, se eu usar muita força para falar também, por quê? Eu jogo tensão nessa região aqui cervical, que não é o devido. A pessoa que canta também. Então, eu tenho que ter técnicas e aparatos para não forçar aquela estrutura que eu utilizo tanto. O cantor, o professor, por exemplo, a pessoa que fala muito. Sim. Né? Senão, eu estou mostrando uma certa agressividade para quem ouve, ou talvez sendo agressivo para a minha região vocal mesmo. Entendi. A gente aqui tem bastante pastor assistindo, eu também faço parte desse grupo, né? O que realmente é nocivo para esse campo? É claro que a maioria de nós não está falando todos os dias com aquele envolvimento emocional que nós estamos, de repente, no final de semana, num domingo de pregação ou em alguma outra atividade, que a gente está envolvido bastante emocionalmente também com aquilo ali. Que prevenções que eu posso ter para ter uma voz legal durante bastante tempo? Eu, particularmente, Mário, falando, eu sou um viciado em coisa gelada. Eu posso pegar a Coca-Cola, eu estou evitando tomar, mas do congelador, eu ainda ponho gelo no copo. Água, para mim, não pode ser água normal, tem que ser água gelada. Sorvete, se tiver, pode estar frio como hoje, né? O gelinho da Dona Mira. Dona Mira, traz meu gelinho, pelo amor de Deus. Tô ficando aqui já tremendo, traz logo. Não importa qual é o clima, eu sou assim. Às vezes, para você ter ideia, às vezes eu estou em casa assim, numa boa, eu vou lá, torço uns cubos de gelo no potinho e fico comendo assistindo televisão. O que a gente pode usar? É claro, se você vai dizer se isso é nocivo ou não, eu creio que seja, mas o que os irmãos que estão assistindo aí podem usar para prevenção da sua voz? Eu sou suspeita, porque eu adoro gelado. Adoro gelado. Então eu já estou mais aliviado aqui, graças a Deus. Mas assim, em períodos que você utiliza mais a voz, que você está em uso, em excesso da voz, eu tenho que me policiar com esses excessos que eu tenho. Então, no dia a dia, se isso não me faz mal, porque tem pessoa que chega perto do gelo e fica gripada, né? Exatamente. Então, se isso não me faz mal, você sabe comer gelo, beber água gelada, tudo bem. Eu só tenho que tomar cuidado quando eu exponho muito a minha voz. Porque o alimento gelado, ele dá choque. Sim. Na região, na mucosa da boca, da laringe, da faringe. Então, como reflexo, eu produzo pigarro. Então, se a pessoa está falando demais, então eu produzo muito pigarro e fico no meio. Um cantor que precisa utilizar tem que tomar muito cuidado, porque esse movimento de pigarrear, eu faço assim, ó, na minha prega vocal. Eu bato nelas. Então, pensa, já estou expondo, utilizando demais a minha voz durante aquele período, uma conferência, palestra, aula, canto, e ainda eu estou pigarreando e eu lesiono essa região. Olha lá,
A Ângela achou. E eu tenho algumas questões, olha lá, aqui, ó, a mãozinha para baixo, que pigarrear ou tossir também faz essa questão. Ó, gritar, falar alto. Exatamente. Porque eu faço esse choque na minha prega vocal também. Forçar a musculatura ao falar. E aí é quando a pessoa se utiliza bastante a fala, cantor, falantes, pregador pentecostal, falantes no geral, eles precisam tomar cuidado para saber como estão falando. Eu nunca me esqueço de um caso na faculdade que a professora estava passando para a gente de um padre que ele fazia muito aconselhamento por telefone. Sim. E aí ele adquiriu uma disfonia muito forte. E ele só tinha hábito saudável de alimentação, saúde e não sarava nunca. E quando foi descobrir, sabe como é que ele fazia os aconselhamentos por telefone? Ele fazia assim, ó, o tempo todo. Então, ele estava jogando tensão nessa região. Sim. E não estava deixando o ar sair, e aí ele tensionava e lesionava cada vez mais, e não dava tempo para sarar, para se recuperar. Sim. Então, a postura, a roupa que eu utilizo também, tudo isso é a gente que pode auxiliar ou não. O Zé de Camargo gritando é o amor, né? Você vê que a veia dele aqui ficava dessa altura, né? E ele sempre tentando notas mais agudas, aí quando eu não tenho o conhecimento, a técnica vocal para isso, né? Você vê que se você estuda a história da família dele, ele veio de uma família muito simples. Sim. E aí não teve técnica vocal e você escuta, dá até dó, porque ele não consegue mais. Recentemente eu ouvi ele cantando músicas, aquelas antigas que eram, sim, ele não consegue mais alcançar, porque lesionou. Exatamente. Aí lesionou, o músculo não tem aquela, e a mucosa, ele não consegue, ele vibra, né? Ele não consegue ter aquela textura vocal. Dudu até falou no podcast, então, quem canta também, você não faz os exercícios vocais, você não vai treinando, então é músculo. Já viu a bailarina? Ela começa assim, espacate. Se ela vai treinando, ela consegue. Exatamente. É o estiramento disso, é o treino, é o controle e o domínio, né? Porque a fala, a voz, ela vem do corpo, ela vem de toda essa caixa que eu consigo tanto deixar mais grave e mais aguda a minha voz também, da onde eu jogo. Exatamente. Então, a fala, por que eu articulo? Tem que falar para a voz sair, senão ela fica para dentro. E eu não consigo amplificar e a voz sair limpa, adequada, como deveria sair. Então, Tinha o dedinho para cima também ali, Ângela. Põe de volta pra gente ali, por favor, aquela imagem. Porque tem as coisas que são boas também, sim, ali naquele campo. Que a Ângela até chegou uma vez a perguntar, e a história da maçã? É verdade? A maçã, ela é ótima porque ela é um alimento leve e hidrata. Ele não tem excesso de açúcar, então ele não vai trazer pegar. Eu consigo me alimentar adequadamente. Eu como, ela é leve, ela não pesa no meu estômago, porque para eu falar e cantar, eu preciso da estrutura do meu diafragma, que é o músculo que fica embaixo do pulmão. Então, ele desce, ele sobe, ele usa toda essa região torácica. Sim, sim. Se eu estou com o meu estômago cheio, eu não vou conseguir ter essa mesma extensão, fora que vai subir rapidinho também. Então, aí eu acabo tensionando, é um reflexo do corpo como um todo. Não dá para cantar depois de uma feijoada. Exatamente. Porque está cheio o meu estômago de um alimento pesado, com muita gordura, que vai produzir mais pigarro, que vai atrapalhar. Se eu não estou com a minha saliva com tudo hidratado, não sai. Não vai. Sim. Então é o corpo todo, a mucosa toda. Se eu estou constipado, se eu estou resfriado, então sabe que a sua voz não fica mais assim anasalada, né? Desse jeito, né? Que você fala desse jeito, igual patrona. Sim. Mas é porque a sua caixa de ressonância, o nariz, que a gente tem diversos sinos, né, cavidades, está cheia de secreção, a sinusite, então você não consegue ampliar direito, então está tudo inchado. Exatamente. Então a textura da sua prega vocal está inchada e a secreção, que aí você fica... porque é um reflexo, não pode ir para o pulmão esse pigarro, e aí compromete toda a sua fonoarticulação. Eu vejo que o pessoal que canta, né, eu já vi você comentando com eles, eu vejo várias vezes, eu entro na sala dos músicos ali, eles estão fazendo os exercícios, os treinamentos e tal. Mas eu não vejo os nossos pastores aqui fazendo nenhum exercício. Eu não sei se é pela circunstância de desenvolvimento médico, clínico, né, de não ter passado, ou se a cultura deles não trouxe isso junto. Se não necessita sei lá, 2 vezes por dia, uma pregação de 1 hora, não necessita de nenhum exercício vocal. Ou sempre
se faz necessário, antes de assumir uma plenária, os pastores estão nos assistindo, de falar e tal, ter algum tipo de exercício? Na verdade, é o conhecimento. Então, quando você tem um conhecimento de alguma coisa, aquilo se torna importante para você. Então, assim, como os músicos, talvez, o período que eles ficam e a extensão, né, que eles precisam alcançar gere mais esforço, eles percebem que não está legal. Eu preciso aquecer, preparar isso. Já viu jogador de futebol? Corre lá claro, no corpo, claro. assim, para eu não começar de supetão. Eu preparo o meu corpo para aquela determinada atividade. Então, pensando num pregador, num pastor que tem dias que é bem simples, a mensagem é curta e eu não estou com nenhuma questão vocal. Quando eu estou mais resfriada e constipada, eu fico mais em alerta. Então, eu tomo mais cuidado. Se eu vou dar uma palestra, se eu vou falar alguma questão assim, é água do lado, eu faço algum tipo de aquecimento e extensão, até mesmo para mim a prega vocal não falhar ali no meio. Entendi. Entendeu? Então, assim, depende do período. Eu lembro do pastor Joel mesmo, no período quando tem pregação todo dia, quando ele vem de uma conferência que ele fala muito, ele sempre reclama, aí eu estou mais em repouso vocal, porque foi o excesso de uso. Exatamente. E aí eu tenho que tomar cuidado com o que eu uso como analgésico e tudo mais, que eu acabei não colocando até ali, para não lesionar ainda mais. Então, as pastilhas, o gengibre, que é super famoso, Isso que eu ia dizer. ele tem um efeito analgésico, só que ele é desaconselhável para quem fala. Se eu for tomar e mascar o gengibre, que ele tem esse efeito anestésico, as pastilhas, por que acontece? É como se eu estivesse dando uma injeção na minha prega vocal E usando ao mesmo tempo. e usando ao mesmo tempo. Pega assim, toma aquela anestesia de dentista que você fica falando com aquela boca assim do lado, sabe? Assim, e bate ela na parede. Você não vai sentir. Só que passa o efeito anestesia, você vai dar com a boca desse tamanho. É a mesma coisa com a prega vocal. Então, as pastilhas, elas são nocivas por conta disso, porque as pessoas não sabem utilizar. E aí vão usar, eu fico quieta. Nem percebe que aí você está em casa e você fala pelos cotovelos com seus filhos. Sim. Por exemplo, eu só vou usar à noite em casa, mas você ficou em silêncio para a prega vocal repousar. E aí fora que também você tem que ver se isso é recorrente. Então, se a pessoa tem questões de rouquidão, que acho que foi até um slide antes ou depois, Ângela. Então, se eu tenho uma rouquidão recorrente, que acontece mais, assim, frequente durante um ano, ou que se estende mais de 15 dias, eu tenho que procurar um médico. Porque pode ser algo mais patológico. Então, eu tenho que ver o que está acontecendo lá com essa estrutura. Vira e mexe, assim, eu já acordei vários dias sem questões nenhuma, com essa região aqui arranhando, sabe? Você sabe o que é? Não sei, a voz acorda meio que... Aquela voz, a minha voz de manhã, ela tá muito mais grossa. Tá muito mais grossa. Eu acho maravilhoso, eu gosto. Mas depois é pelo uso que ela vai dando essa... Você já reparou sua mão com anel, com aliança, quando você acorda? Não tá inchado? Você nunca não reparei, desculpa, não. Você não consegue, percebe, você não consegue, eu tenho essa questão de inchar. Eu não consigo tirar o anel de manhã, a gente incha quando dorme. Então a prega vocal é a mesma coisa. Também. Por isso que a gente acorda assim, com essa voz mais grave. E depois a gente vai acordando, ela realmente acorda. Sim. E aí volta ao normal. Volta ao normal. Aí a realidade volta. Aí tá volta. certo. A Heloísa Sanches tinha colocado uma perguntinha, não tinha, dona Ângela Valtier? Aí, ó, meu Deus do céu. Os inimigos cairão. Em nome de Jesus. Ela está dizendo o seguinte. Primeiro, obrigado, Heloísa, pela sua participação. Ela fala de Marília. Ela diz o seguinte: meu filho passou pela fono durante 2 anos. Ele trocava as letras. Hoje ele continua com o tratamento por ter dificuldade com a leitura e escrita e pela Unesp aqui em Marília. Tem mais? Tá. Antes de nós? Antes de nós, ele foi adotado por um casal que ficava 15 dias com ele e devolveram para o abrigo. Que ficou, pelo jeito, 15 dias com ele e devolveu para o abrigo. Maria, o Rafa é tranquilo, muito esperto, inteligente. Pega as coisas no ar. Aprende rapidinho tudo que é passado para ele. Porém, na leitura e escrita, ele tem dificuldade. Pode ser de algum trauma? Eu acredito que não. A gente tem fatores emocionais, mas o que eu indico primeiro? Faz a avaliação do PAC com ele. Porque lembra, a porta de entrada, né? Estudos científicos mostram que 80% da nossa aprendizagem vem pela audição. Então, se aquele caminho do trem que a gente mostrou, ele tem estações que estão com falhas, não vai chegar a informação por completo. Então, pode ser uma questão de discriminação. Investigativa, né? Ou decodificação, que dá essa questão no processamento auditivo. Né? Então,
dependendo da idade, pelo que ela tem falado, se é uma criança a partir dos 6 anos e meio, a gente pode fazer o exame do processamento auditivo, né? Eu faço também o exame. E aí você consegue constatar em que região cerebral está essa dificuldade e qual é a dificuldade. Porque se o PAC, o processamento, a gente fala PAC, né? Ele está alterado, ele reflete no meu processo de letramento, de leitura escrita e de aprendizagem no geral. Então, o que seria ideal é ele fazer... Porque, assim, como eu falei, a fono, ela tem uma área de abrangência muito grande. A gente sai com esse conhecimento generalista. Então, o que seria indicado? Ele procurar a fono para fazer essa avaliação na área de aprendizagem, de leitura escrita. Sim. O que eu indicaria primeiro é fazer a avaliação do PAC, do processamento. E depois fazer uma avaliação de leitura escrita, citar essa dificuldade para ver em que caminho, né, cognitivo está bagunçado. Porque a gente testa, né, no consultório, até em teleatendimento, o Covid, ele trouxe benefícios para a gente, porque a gente faz consulta online para os maiores, menores eu atendo no consultório. Mas a gente consegue ver como é que está a fluidez, a gente vê, precisa avaliar habilidades preditoras para o processo de alfabetização. Se a criança tem consciência, coisas da pré-escola, se ele reconhece rima, identifica, sabe a brincadeira assim, Mariana, cara de banana, sim. Rafael, cara de papel, é uma consciência de rima, sim. Que a gente brinca, né, a borboletinha tá na cozinha, a gente pensa que não, lembra, desde pequeno, aquelas coisas de ler história, tudo isso, eu preparo a criança para a aprendizagem, porque a consciência fonológica, que é a consciência dos sons, a organização, quando eu corrijo a criança quando fala, para ela perceber, para falar as palavras corretamente, eu estou organizando que os sons, o mundo tem sons e eles são organizados. Quando eu tenho consciência, olha, essa palavra é parecida, Mariana e banana. Então, quando eu introduzo a leitura e escrita para a criança, fica melhor. Exatamente. Só que aí tem que ver se esses caminhos neurocerebrais, eles estão íntegros para a gente aí abrir o leque. Então, o PAC está ok? Então, vamos passar para uma outra avaliação, uma neuropsicóloga, uma questão, se existe uma questão, pode ter, sim, claro, não tirando. Mas pode ser, porque muitas vezes a criança manifesta um transtorno emocional, mas por conta de fundo de base é a questão de aprendizagem. E aí, ao invés de você tratar o problema em si, você está tendo uma isso, consequência porque, assim, dele. A criança, né, eu lido muito com isso e eu já tive casos da criança, e isso cada vez mais aparece, com um suicídio, e a menina se cortava, Ricardo, na lateral, aqui, porque aí não via, de automutilação, porque são transtornos de ansiedade. A criança, ela está com os pares dela. E ela consegue, ela tem a inteligência, pensando numa criança com a integridade intelectual igual, com os pares. E ela consegue perceber que ela não lê e escreve, ou que ela fala errado. E aí ela fala assim, é duro dizer, olha eu brigando com o microfone de novo. É duro dizer, mas aí ele fala assim, eu sou burro. Mas como é que um cara que entende tudo, ele é muitas vezes o representante de sala não consegue ler com fluidez, ele é desatento. Tem alguma coisa aí. E aí, ou ele vira da turma do fundão, ou ele fica introspectivo, ou ele gera transtornos de ansiedade porque ele sabe que a professora no dia seguinte vai pedir para ele ler lá e ele não consegue. Sim. E eu tinha uma que arrancava os cílios. Então, assim, você vê que a ansiedade, por quê? Porque ela ficava tão nervosa que ou ela puxava aqui, né? Ou aqui. Porque é o ambiente que ele mais vive. E ele não consegue entender por que o cérebro dele não funciona assim. E muitas vezes a gente está trabalhando uma questão, mas a base, que é onde gera, a gente não enxergou. Como porque muitas vezes não é indicado, não é conhecido. Vai para fulano. É a fono que trabalha esses transtornos da comunicação e da aprendizagem na primeira infância. E como a Heloísa, eu acho que muitos pais, não é um erro, tá? Né? Na verdade, assim, é natural. Né? A gente primeiro pensa como ela pensou no histórico, né, do Rafa, né? A gente se culpa. Vem por um histórico e tal. Exatamente. Quando os pais estão brigando bastante e de repente às vezes tem esse período da família ali, discussão para cá, discussão para lá, e o filho não começa a ir bem na escola, o primeiro pensamento do pai também, a gente está brigando direto, você levar esse menino no psicólogo. A criança está com uma dificuldade na escrita, na leitura, no desenvolvimento em si, leva no psicólogo, porque nós entendemos sempre mas existem outros motivos. Então você como pai que já percebeu essa situação, de repente buscar não só uma ajuda
psicológica, é claro que ela é importante, mas existem outras áreas que podem também contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Como um todo, assim. Então, eu trabalho numa clínica mesmo que nós somos uma equipe, né? Tem uma pediatra maravilhosa que ela consegue olhar a criança como uma pessoa. Ela não é uma ficha, né? Uma fichinha lá. Então, ela olha, ela interage com a criança. Então, ela não só fala com você, ela olha, se dirige para a criança, ela fala com a criança. Então, a gente tem nutricionista lá. A gente tem uma psicóloga muito legal que trabalha com criança, com a família também. Sim. Né? Tem eu como fono também. Então, assim, a gente tem que enxergar esse ser humano como um todo, não é um avulso. Então, essas crianças, no caso, quando começaram a apresentar esses transtornos, a gente vai para a fono agora, porque agora a fono não é relevante. A gente tem que salvar essa criança dos traumas dela, né, da vida dela. Salvar ela, a gente tem que levantar essa criança primeiro, que a mãe cortou a carta suicida dentro de casa e veio chorando para mim. Pelo amor de Deus, o que eu faço agora? Como se você fosse assim, falei, o que está jogando seu filho na minha mão? Você vê assim como é, a carga emocional é muito forte e você tem que pedir sabedoria mesmo para Deus para conduzir tudo da melhor forma. O que eu faço agora? Vamos parar, vamos organizar agora, vamos acalmar ela. Vamos estruturar por que gerou isso. Né? A gente tem diversos fatores, lembra? Lá do pequenininho, claro. O que eu expus, o que eu dei de conforto, até emocional, para eles também, para preparar a criança ou não para frustrações. Aqui, se eu não lidei lá de base, eu tenho que ver lá atrás o que eu fiz para preparar ele para o hoje. Exatamente. Mas outra coisa que eu falo para os pais também, a gente não tem assim, quando o pai chega e a gente faz uma avaliação e dá um diagnóstico ou uma orientação, porque muitas vezes a gente até coloca a criança em intervenção para depois pensar num diagnóstico, a gente fala assim, você como pai, você nunca pensou, tem mais, eu já vou responder isso. Já, calma, tá Você nunca fez aquilo com o seu filho assim, eu vou fazer isso para lascar esse bichinho. Você nunca faz isso. É por desconhecimento, pela correria e porque você priorizou outras coisas. Mas, assim, você tem que se livrar. Identificou, tem algum problema na sua criança? Procura um bom profissional. Exatamente. E aí, procura para conversar, um bom pediatra, um bom fono, um bom médico. Procura um profissional e para de se culpar. Resolve o problema agora. Você não passou, não passou? Exatamente. Então, para de se culpar com aquela vontade de melancia que você teve de comer na gravidez. Exatamente. Aquela coisa que deixou de fazer, que teve que trabalhar aquela oportunidade. Estanca a sangria, né? Vamos trabalhar agora. Achou? Vamos resolver o problema agora. Então, para de se culpar para a gente funcionar agora. Exatamente, exatamente. E a Rosane Domingos, um abraço para você, Rosana, que Deus abençoe a sua vida, está dizendo o seguinte, verdade quando a Mari disse que em uma pregação tem vários tipos de público. Ela já dando uma alfinetada na gente aí, ó. Eu tenho perda auditiva e quando o pregador fala mais baixo ou distante do microfone, eu me perco totalmente. É exatamente isso aí, Rosana. Você viu só? Então, é isso que a gente tem que sempre pensar, Ricardo. Agora, Sim. você mesmo, quando tiver... a gente gosta de expressar, né? Então, o microfone que o pastor Joel usa, né? Aquele, isso assim, é muito bom, né? Ele é bom pra isso, porque né? você quer se expressar. Você quer dar aquela ênfase e, às vezes, afastei e Sim. o cara lá atrás não ouviu. O cara que tem um transtorno de atenção, de aprendizagem também Perdeu, né? vai perder. Exatamente. O que eu tenho a dizer, preparem mais um microfone aí desses, não sei se é auricular, né? Preparem mais um desses aí, porque a gente precisa disso aí. Mari, nas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? Nas redes sociais é fonomari.rocha. Eu sempre confundo, né, Ângela? Olha lá, eu preciso trabalhar meu transtorno de aprendizagem. Fonomari.rocha. Fonomari.rocha. Isso, podem me procurar. Eu estou em processo de construção aí das redes sociais. Das questões sociais. Em breve eu vou preparar conteúdo que fica mais fácil de informativo. Eu tive gente que já perguntou. Ai, Mari, coloca o que é processamento, aprendizagem. Então, eu prometo que eu vou tentar me organizar para... Por favor, vai ajudar muita gente. Esse WhatsApp é o seu? Isso, é o meu. Quem quiser falar É 981494496, 981494496. Para quem quiser entrar em contato, precisa, na verdade, entrar em contato com a Mari. Pode falar que eu vou ter o maior prazer. Exatamente. Pra ajudar. E também... atende lá no Espaço Ninho. Espaço Ninho? Isso. Fica em Guarulhos? Fica em Guarulhos, no centro de Guarulhos. Sabe o endereço lá, Mari? É Rua José, agora eu não lembro o número de lá. Tudo bem, mas em contato mas com... Mas está bem no centro de Guarulhos. Entra no WhatsApp que eu passo direitinho, mando até a localização para você. Vai ficar muito mais fácil, gostoso, vai ficar muito mais fácil. Né? E tem profissionais maravilhosos lá também para a gente poder trabalhar. Amém. Mari, obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas explicações. Agora, só para a gente fechar aqui a nossa entrevista... Os maldosos acham que é uma coisa pessoal, mas não. De tudo que você falou muita coisa interessante e importante hoje, mas
um conselho em geral para todo mundo que está nos assistindo, que diz respeito não só à aprendizagem, mas diz respeito a, talvez a fala, a comunicação, né? Você pode falar para... Quando a gente está com algum pregador aqui, a gente pergunta assim, se estivesse num púlpito, diante de todo mundo, o que você diria? E aí eles dão lá a fala deles. Mas se você tivesse uma chance de poder instruir todas as pessoas com relação, talvez, à sua fala ou à sua comunicação, que conselho você daria? Meu Deus, devia ter me avisado, né? Essas perguntas aí são... Um negócio mais, né, bonito. Mas você olhar o ser humano como um todo, e a gente tem que tomar cuidado de se livrar das nossas... uma palavra um pouco séria, assim, mas do nosso orgulho. Então, o filho, eu falo para mim como mãe, o filho para mim, os meus filhos são tudo para mim. Então, e muitas vezes a gente peca porque acha que eles são tudo, mas esquece de olhar o que eles estão precisando de mim. Sim. Então, muitas vezes a gente peca, assim, deixa. Eu prefiro pecar pelo excesso. Então, se você vê dificuldade, vê que o comportamento da sua criança está diferente, vai procurar alguém que possa te ajudar, vai conversar com alguém, né, um profissional que tenha conhecimento, é claro, né? Eu sei que a gente vai lá no Google, né? Procura um profissional que possa te orientar, te nortear, porque a criança está sofrendo não é normal. Exatamente. Então, por que sua criança está sofrendo? Então, você vê. Por que tem um excesso de birra, por exemplo? Por que a criança bate demais na escola? É um exemplo. Por que a criança não gosta tanto de estudar? É um exemplo. Porque bater na escola pode ser porque ele não se expressa, ele não consegue falar, que é um atraso de fala. Sim. Pode ser um transtorno que ele não está passando. Isso eu estou puxando a sardinha para o meu lado, é claro, né? Então, lembra, o ser humano é um todo, claro, um pacotinho. Claro. Mas é olhar e procurar ajuda. Não ficar com esse medo de achar, agora eu vou procurar, vou achar defeito. Então, procura pessoas que possam te orientar, não só o Google. O Google é bom, que ele abre um pouquinho a cabeça, mas a gente poder conversar para entender mesmo a criança. Exatamente. O adulto também, quando você se perceber em alguma questão, adulto. Não é verdade? Trabalhe com adultos, sim. Procure também. A Mari também atende adultos, tá? Inclusive, você manda uma mensagem no WhatsApp, depois ela vai receber uma minha aqui com mais questões que eu tenho e a gente vai começar um trabalho. Quero agradecer a todo mundo que esteve junto com a gente. Os aniversariantes do dia aí chegou aí, ó, pessoal lá do Parque Real, o Davi Costa Dutra, que Deus abençoe a sua vida. Lá do Jardim Paraná, pastor Marcos Teodoro, a Lucileide Silva de Oliveira, que Deus abençoe também a sua vida. Lá de Vila Formosa, a Maria Elaine Boaventura, que Deus te abençoe também, querida. Lá de Lagoinha, Misael Santana Nepomuceno, que Deus te abençoe. Lá em Diadema, Roseli Rodrigues de Souza, um abraço, pastor Elias também, para Késia. E pessoal assistindo a gente aqui, Mari, hoje, tem o pessoal lá de Dracena, que Deus abençoe vocês. Pastor Vanderlei, um abraço para ti, meu amigo. A Jaqueline Estevanato também esteve com a gente. A Tânia Castor, a Mariana Rodrigues, a Heloísa Sanches, que participou. Obrigado, Heloísa, pela sua participação de sempre. O pessoal lá de Jardim Palmira também, de Guarulhos, sempre junto com a gente. A Sueli Gomes, a Su do pastor Carlos, que Deus abençoe a sua vida. O Sérgio Francisco, Serginho, o Vicente Antunes, a Rosana Domingues também. A Aline Cláudio Rodrigues, o Francinaldo Paulino, lá de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, que Deus te abençoe. E tantas outras pessoas estiveram com a gente na Netfé, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Obrigado pela sua participação, Mari. Mais uma vez, obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Amanhã, o nosso bate-papo teológico aqui, falando sobre os fundamentos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Nós já estamos nos fundamentos, os atributos, na verdade, incomunicáveis de Deus. E amanhã vamos estar falando sobre a graça de Deus, que é um atributo que Deus distribui com a gente, compartilha com a gente. Quem está falando aqui, a Ângela, sabe, o pastor Carlos Eduardo, você dá o play nele e ele vai, meu amigo, ele vai te explicando aí tudo tintim por tintim. É uma aula, né? Amanhã você acompanha. A gente teve uma aula hoje, vamos ter uma aula amanhã e vai ser muito bom, creio bastante nisso. Obrigado pela sua participação. Se Deus permitir nos deixar, amanhã a gente volta. Ficamos hoje por aqui. Forte abraço e até mais. Deus abençoe vocês.